Olá, galera da primeira série, tudo beleza? Como é que estão os trabalhos? Vamos lá, então. Dando sequência às nossas atividades, vamos à terceira das fórmulas que envolve um movimento variado. Equação de Torricelli. Só que antes dela, se faz necessário, vamos dar uma pequena revisadinha no que nós trabalhamos até agora. Então, vamos lá. Função horária das velocidades. Eu descubro a velocidade levando em consideração o tempo. Por isso, velocidade em função do tempo. V igual a VO mais AT, onde V é a velocidade final, VO é a velocidade inicial, a aceleração é T o tempo. Isso já é do nosso conhecimento. Nesse caso, ela tinha basicamente duas funções, né? Descobrir a velocidade quando é nos dado o tempo, o instante. Essa é a função primordial. Mas também dá para descobrir após quanto tempo ela vai ter certa velocidade. Vocês lembram que essa fórmula veio logo após falar de aceleração. As atividades que nós calculamos a aceleração também dava a calcular por essa. Perfeito. Essa é uma evolução da fórmula da aceleração. Aqui eu vou estar propondo para vocês duas atividades, aquelas que eram para ser entregues lá no dia 20 de julho, que a maioria de vocês entregou. Quem não entregou já sabe as consequências, não vamos ficar se atendo a isso. Um carro em movimento adquire velocidade que obedece à expressão V igual a 10 menos 2t. Pede então, vamos lá, qual a sua velocidade inicial? Nós sabemos que a velocidade inicial é sempre aquele elemento que está sozinho aqui na fórmula. Então 10, então quer dizer que a velocidade dele é de 10 metros por segundo, velocidade positiva, ok? Está indo para frente. Sua aceleração. Aceleração é esse valor que está junto do t, negativo, menos 2. Então notam, velocidade positiva, aceleração negativa. A velocidade dele é 10 e vai mudar sempre de menos 2 em menos 2. Logo, já temos a conclusão de que esse movimento é desacelerado. Qual é a velocidade desse corpo no instante 6? Então o que eu pego? Na fórmula aqui original, V igual a 10 menos 2t, no lugar do t eu substituo por 6, 10 menos 12 menos 2. Essa é a velocidade desse corpo após 6 segundos. Aqui tem uma observação bem importante nós estarmos levando em consideração. Veja, a velocidade dele era positiva, 10. Agora a velocidade é negativa. O que aconteceu? Isso será muito útil lá para a questão 7. Ele tinha velocidade 10, positiva, aceleração menos 2. Então quer dizer que sua velocidade vai mudando de menos 2 em menos 2. Vai chegar a um certo ponto que ele vai parar e vai voltar. Ó, porque a velocidade dele é negativa, menos 2. Velocidade menos 2 quer dizer o quê? Que está dizendo que ele está indo para trás agora. Perfeito? Para melhorar isso, vamos para a questão 7. Daquela mesma atividade entregue lá no dia 20 de julho. A equação do movimento variado, da velocidade, está aqui, ó, V igual a 12 menos 3t. Muito parecido com o anterior. Pede então qual a velocidade inicial e aceleração. Mesma coisa que pediu antes. Velocidade inicial está aqui, 12, esse número que aparece sozinho. A aceleração está aqui, menos 3 metros por segundo ao quadrado, ou seja, aquilo que está acompanhando a variável t, perfeito. Pede a velocidade no instante 2 e no instante 7. Vejam, substituindo, que nem antes, no lugar do t por 2, eu vou ter uma velocidade de 6. Ele que tinha velocidade 12, no instante 2 segundos, a velocidade dele é 6. Mas lá no instante 7, sua velocidade é menos 9. O que eu concluo? Ele tinha velocidade 12, daqui 2 segundos a velocidade é 6, ó, menor. Lá no instante 7 já é menos 9, ele já está voltando. Essa parte da letra B é fácil. O que eu gostaria de me dedicar um pouquinho é a letra C. O movimento é acelerado ou retardado? Aqui é interessante a gente analisar. Para isso que serve a física. A física não é só fazer conta. É você se ater aos detalhes, prestar atenção. Veja, a velocidade inicial dele era 12. Daqui 2 segundos a velocidade é 6. Você está notando que de 12 para 6 diminuiu? Então, até o instante 2 segundos, já que a velocidade diminuiu, o movimento é desacelerado. Só que se ele continuar desacelerando, ó, era 12, foi para 6. Vai chegar a um certo ponto que vai parar. Se ele vai parar e vai voltar a entrar em movimento, ele tem que acelerar. Porque não é do nada que ele vai voltar em movimento, ele vai ter que acelerar. Vejam, no instante 7 a velocidade já é menos 9. Ó, ele tinha velocidade 12, daqui 2 segundos a velocidade dele é 6, está diminuindo. E lá no instante 7 a velocidade dele é menos 9, ele está voltando já com velocidade 9. Se ele está voltando, ele está acelerando. Perfeito? Para terminar isso, um instante em que ele para. Porque pensa comigo, se a velocidade dele era 12, se a velocidade dele foi para 6, ele foi diminuindo. Vai chegar a um certo ponto que ele vai parar, sua velocidade se anula. E ele para e muda de sentido, ele vai em sentido contrário. Então vejam, velocidade 0, velocidade inicial 12, o 3 passa para cá, fica positivo, passa dividindo, tempo 4 segundos. Feito? Esse é o instante em que ele para. Ele que tinha velocidade 2, no instante 4 segundos ele para e ele começa em sentido contrário. Por isso que no instante 7,
sua velocidade é negativa. Ok? Vamos então agora para a função horária das posições. Posição em função do tempo. Né? Aquela que era para entregar as atividades lá no dia 3 de agosto, se não estou enganado, e acabou sendo jogado agora para segunda-feira que passou, dia 10 de agosto. Então lá, posição igual a SO mais VOT mais AT, onde posição final é o S, posição inicial 0, velocidade VO, a aceleração dividido por 2, muito cuidado, e o tempo. Para que serve essa fórmula? Para descobrir a posição desse corpo após um certo tempo. Feito? Antes era velocidade após um certo tempo, agora é posição após um certo tempo. Vamos a uma das atividades, essa que você me entregou agora segunda-feira que passou, dia 6. É dada a função horária do movimento seguindo S igual a menos 24, mais 16t, menos t ao quadrado. Tá vendo aqui que está faltando dividido por 2? Então lá, quanto vale sua posição inicial? Tá aqui o número que aparece sozinho, menos 24. Ele saiu lá atrás da posição menos 24. Quanto vale a velocidade? Aquele número que está aqui junto do t, 16. Ele saiu da posição menos 24 e sua velocidade é 16 metros por segundo. Agora pede qual a aceleração. A aceleração é aquela coisa que está aqui junto do t ao quadrado sobre 2. Não tem o sobre 2, então quer dizer que já foi dividido por 2. Logo, qual o número que dividido por 2 vai dar menos 1? O menos 2. Se você prestou atenção na minha aula, lá eu explicava isso. Lá na videoaula eu explicava sobre isso. Mas vamos então à letra B, que é aquilo que nos interessa. Qual é a posição dele após 5 segundos? Assim como eu fiz antes, pega a fórmula e substitui no lugar do tempo pelo valor fornecido. No lugar do t eu substituo por 5, no lugar do t eu substituo por 5. 16 vezes 5, 80, 5 ao quadrado, 25. Agora faço menos 24 mais 80 dá 56, menos 25, 31. O que é esse 31? É a posição que esse corpo vai ter após 5 segundos. Feito? Então nós falamos de velocidade que depende do tempo, posição que depende do tempo. Agora nós vamos para Torricelli. Torricelli ela muda um pouco. É a velocidade que depende do espaço, de quanto ele andou. Antes eu pedia qual a velocidade após um certo tempo. Agora é qual a velocidade após ele andar tantos metros. Então vamos lá. Sua velocidade após uma certa distância, é claro. Sua velocidade inicial, a aceleração do mesmo e a distância. É aqui o fator que mudou. Antes era dado o tempo, agora é dado distância. Claro, muito cuidado que nessa fórmula aparece alguns elevado ao quadrado. Feito? Dando sequência então a isso, vamos para um exemplo. Um automóvel possui num certo instante velocidade de 10. Boa leitura, isso que vale a pena. Essa daqui é a sua velocidade inicial. A partir desse instante, o motorista imprime ao veículo uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. O que é isso aqui? É a aceleração. Agora vem o importante, que é o que muda. Qual é a velocidade que o automóvel adquire após percorrer 50 metros? E não qual é a velocidade após daqui um certo tempo. Então, retirando os dados, como sempre, sua velocidade inicial 10, sua aceleração 3, seu deslocamento 50. Pede então qual é a velocidade dele após percorrer essa distância de 50 metros. Então, a fórmula, notem que tem ao quadrado, substituo no lugar do VO por 10, está aqui, 10 elevado ao quadrado, no lugar do A por 3, aceleração 50, 10 ao quadrado 100, 2 vezes 3, 6 vezes 5, vezes 50, 300, 100 mais 300, 400, vou extrair raiz quadrada de 400 que dá 20. O que é esse 20 metros por segundo? É a velocidade que ele vai ter após percorrer essa distância. Quanto tempo ele gastou? Não sei, não é isso que ele está pedindo. Ele está relacionando velocidade e distância. É só isso que serve essa fórmula? Não, para falar a verdade, as fórmulas servem para calcular qualquer coisa que tem aí dentro. Vocês vão ver nas atividades que eu vou deixar para vocês estarem fazendo em casa. É óbvio, fique em casa, sempre. As atividades que é para você fazer no seu caderno, que a velocidade inicial e a aceleração também pode ser determinada levando em consideração esta fórmula. Perfeito? Espero ter ajudado e solicito, assista esta videoaula quantas vezes for preciso. E faça as atividades. Veja aqui, pintou dúvida? Google Sala de Aula, manda lá para o professor. Pedindo dúvida, não é assim, ó, não entendi assim. Devagar. Vocês vão ter atividade para fazer, no caderno, no jeito bonito, organizado. Copia as questões da lista, responde a lápis de forma organizada, colocando ali quais são os dados, qual fórmula. A galera, tanto no dia 20 quanto agora dia 10, a galera tá fazendo um jeito, uns migué meio louco. Meu querido, ó, o objetivo dessa atividade é aprender a usar fórmula. Aí eu faço diferente, aprende a usar fórmula então, tá? É esse o objetivo dessa atividade, ok? Pintou dúvida? Entre em contato com o professor.
Fez as atividades no caderno? Então agora tu vai me enviar. Tu vai me enviar elas. Até o dia 24, sem atraso. Nas atividades anteriores, estou vendo que a grande maioria estão entregando em dia. Alguns estão entregando atrasado, arca com as consequências. Agora, final de agosto, possivelmente estão cogitando que a gente vai fechar o trimestre, fecham as notas, e aí? E aqueles que sempre entregaram atrasado e levaram 2, 3? O que vai ser feito? Recuperação de uma atividade que você me entregou 40, 50 dias depois? Pá, faz favor. Recuperação de uma atividade que você fez só metade? Recuperação daquela atividade que você copiou do colega e copiou errado? Mas arquem com as consequências. Para aqueles que fazem em dia, meus parabéns. Vamos lá. Entregar somente essa atividade com o cabeçalho, identificação e desenvolvimento. Alguns me entregam feito de qualquer jeito, somente a resposta final. Não estou aceitando. Estou ignorando. Muito cuidado aqueles que entregam na escola também. Entregando atividade pela metade, atividade mal feita e coisa assim. Vamos caprichar. Não é porque estamos distantes fisicamente que vamos desleixar. E de novo salientando, tem dúvida? Entre em contato no Google Sala de Aula. Hoje é quarta-feira, façamos de conta que você vai fazer essas atividades na quinta-feira ou na sexta. Meu querido, pintou uma dúvida, não conseguiu? Entre em contato com o professor, se for preciso usamos aquele Meet, aquele sistema onde ocorreram as reuniões já com vocês, com a direção e companhia. Utilizamos aquele Meet para nós tirarmos a dúvida diretamente um para com o outro, sem precisar ficar tanto digitando e companhia. Feito? Aguardo vocês, se alguma dúvida tiver, como eu disse, já trabalhamos 2 fórmulas, estamos indo para a terceira e encerrando o processo. Abraço, fiquem bem.